E aí, pessoal, estamos em mais um MentorCast, aqui com o Dr. Felipe Coach, investidor, médico, palestrante, fora um monte de outras coisas que a gente vai falar aqui durante o dia. Como é que tá, meu irmão? Você tá bem? Maravilha demais. Não melhor do que o grande mestre aqui, Emerson, né? Mas estou bem, graças a Deus. E melhor ainda na presença dele aqui, de vocês que estão nos escutando, estão aí do outro lado. Pensa num cara que eu gosto. Ah, Conselheiro, é recíproco. médico. E, cara, tem uma energia. A energia do Felipe é fora do comum e vocês vão sentir aqui. Fiquem aí que não vão perder. Doutor, vamos lá. Vamos falar de Claro. medicina. Como é que foi essa jornada? Diz que a jornada da medicina é muito difícil, é corrida. Como é que foi para você? Quando é que veio o insight de querer ser médico? Foi difícil? Olha, Emerson, tenho duas tias na família que são médicas, né? Parte mãe e parte pai. E sempre influenciaram desde lá de trás, no sentido de, olha, cuidar de gente, tem uma pegada realmente além do que, tipo, só ganhar dinheiro. Não, realmente é cuidar de pessoas, né? Cuidar de vidas. E veio de lá de trás. Então, eu só tinha essas duas pessoas na família, né, que já moravam longe, então acabaram construindo em mim esse senso de que, putz, olha, eu também posso cuidar de pessoas. Eu tinha isso na veia, vamos dizer assim, né, no sangue. Então, e aí foi de lá de trás que fui construindo esse caminho. Foi difícil, realmente, Não, para chegar até a faculdade de medicina é um desafio, né? Porque eu não venho de família rica, né? Minha família ok, né? De classe média, média baixa. É, e realmente, para você angariar uma faculdade de medicina hoje em não. dia, se não for uma faculdade federal, Mas eu acho que é mais cara, né? De todas, né? acredito que sim. É. Acredito que se não for, está entre a top 1 top 2 aí, em relação a custo, né? Então, a gente acaba olhando as pessoas e fala, putz, olha, federal você vai entrar de graça, mas a competição é surreal, Não, né? é. É. E E ainda tem toda essa questão de cota hoje, né? Umas coisas que também, tira o, tira, exatamente. tira o padrão, né? E eu, formado há mais de 12 anos, né? Então, na minha época era um pouquinho mais apertado ainda, né? Então, com o advento nas novas faculdades, né? Abriram uma quantidade significativa de faculdades, então ampliou um pouquinho mais o leque de oportunidades, né? Mas aí você tem que se matar em cursinho para você tentar federal, e ainda assim também tem que ter bastante estudo, né? Estudar bastante no seu dia a dia para realmente você Com conseguir entrar certeza. numa particular que seja boa, que tenha nome, Boa. tenha conceito no MEC, que realmente vai te trazer o subsídio que você precisa aí Que para legal. trilhar a profissão. Para mim é muito claro que tem a ver com o seu propósito isso, irmão. De verdade, porque é o que você falou, cuidar de pessoas. Você já cuida de pessoas no um a um aqui, mesmo sem usar a parte médica, porque isso está em você. Uhum. Agora, me fala uma coisa: o objetivo que você tinha lá atrás, aquilo que você imaginava, você conseguiu alcançar? É isso mesmo? Na verdade, além de cuidar de pessoas, a gente sempre pensa, né? Putz, é uma faculdade que vai te dar um retorno Não, com certeza. financeiro e tal. Mas a gente vai descobrindo com o tempo que é muito maior, né? Você chega com um pouquinho de propósito, como o Emerson comentou, porém, quando você vai realmente buscando, e quando realmente a gente, falando até em questão de espiritualidade, né? Quando a Hum, gente tem essa questão, essa comunhão com Deus também, a gente fala, putz, olha, realmente faz parte do meu propósito realmente cuidar de pessoas, né? entendi. Então, e a cada dia que a gente vai estudando, que a gente vai aumentando mais a comunhão, você fala, putz, ó, tem muito mais ainda do que tem por vir, né? Entendi, que legal. E é assim, é permanentemente estudando, meu irmão, ou não? É Chega um dentro, momento que para. Tem que estar sempre. não, dentro da medicina não tem jeito, né? Porque surgem coisas novas, uma coisa que a gente estudou lá na faculdade, quando você formou de uma forma diferente, 5 anos Putz, depois então tem que estar teve atualizado. toda uma Se reviravolta. não, Exatamente, as cara, normas regulamentadoras, as leis mudam, inclusive a ciência também acaba estudando mais algum tipo de doença, indo para outros entendi. caminhos que realmente quando a gente estuda lá atrás era de uma forma, e às vezes até medicações que a gente usava lá atrás, a gente acaba nem utilizando mais por conta realmente do Entendi. advento das pesquisas, né, da busca realmente pelos estudos, Legal. as pessoas que realmente fazem as pesquisas
Eles estudam e mostram que, olha, essa medicação que tomava lá atrás agora está tendo X efeitos colaterais aqui na vida da população. Então vamos cortar essa medicação. Então, é mais ou menos assim. Interessante. Agora veja bem, então o médico, ou melhor, quem quer se formar como médico precisa gostar de estudar, senão sem chance. Precisa É gostar de isso? estudar. Precisa gostar de estudar. Não tem jeito, porque para você entrar na faculdade é um desafio, né? Uhum. Porque você tem que estudar bastante para participar do vestibular e para passar na faculdade. Para se manter dentro da faculdade já é outro desafio, porque são matérias que realmente são complexas, né? Inclusive tem história de vários colegas aí que pararam no primeiro período, no segundo período, no terceiro período. Por quê? Porque falaram, Não. putz, achava que era um Que conto era de mais mole. rosa, mas realmente não é. E realmente no pós você acha que você vai tá tudo certo, né? E aí que você vê que, olha, realmente semana a semana, mês a mês, quando saem novidades, a gente tem que realmente ficar, ó, constantemente se atualizando. Legal. Ó, um assunto que tem tudo a ver com isso, que eu observei agora. De onde veio seus olhos dessa cor aí? Ah, esses meus olhos de cor azul, minto, esverdeados. É isso aí. De onde vem? Mas você sabe que eu nunca parei pra perguntar sobre isso? Nunca me. É porque a mãe e o pai, eles não têm olhos claros, né? Uhum. E eu acho que alguém da família, assim. Com certeza. A gente sabe que a gente puxa muito. Bem, você é médico, deve saber melhor do que eu. Que a gente tem uma tendência a puxar mais dos avós, né? Parece Sim, que pula uma, né? isso é verdade. Então deve ser algum dos avós É, aí. mas eu tô pensando aqui. Seus olhos parecem os do meu pai. Meu pai era Sério? assim, claro, assim, esverdeado, dependendo da luz, né? Ele fica mais verde ou menos, não é isso? Quando Isso. bate a luz, ele fica com a luzinha um pouquinho mais esverdeada. Aí eu Isso. posso falar que eu tenho olhos claros, entendeu? Então isso é ótimo. Se os seus olhos não for tão claro como você acha que deveria, a sua áurea é. Ah, É, fantástico, né? Não é à mas é toa que ele tem o verdade. nome de Emerson, né? Emerson é o nome do meu pai, inclusive, só que ele não tem H, entendeu? E é N no final. Eu não sei se meu pai estava inspirado ou bêbado no dia que ele fez o H na frente, mas tudo bem, aceito, Não, aceitei. diferenciado, né? Exclusivo, Emerson com H, putz, não é qualquer um, né? Agora vamos lá, conta pra gente uma história que te impactou na medicina. Uma Uma história. positiva primeiro. Primeiro uma positiva. Deve ter muitas. Putz, Uma só que você fala, cara, não sabia que era assim, ou que gostou. Que gostou. que gostei, É. que Que impactou na coisa legal. Você fala, medicina. puta, que legal. Ah, uma rápida aqui que eu lembro, assim, de Isso cabeça. aí. É, que realmente se a gente Rápido. parar pra pensar, eu falei, putz, podia. Muita coisa. Não, Mas um paciente que estava numa situação muito crítica Tá. no hospital, eu era acadêmico ainda, e os acadêmicos geralmente tendem a ser um pouco mais acolhedores no sentido de, putz, você vai lá no hospital, você traz a história clínica daquele paciente, conversa, puxa até lá os ancestrais, como é em casa e tudo mais, porque a gente tem um pouco mais de tempo, né? Então a gente acaba conversando e a gente se apega um pouco mais ao paciente. Tá. E durante todo o tratamento dele, era um tratamento de uma doença grave na época, e semana após semana a gente trocava ideia, conversava, então ele ficava quase um mês lá dentro do hospital. E a gente abria um pouco a mente dele para pensar em outras coisas, pensar em Deus e tal, pensar na família, né? Que não focar apenas exclusivamente na doença, que ele achava que ele ia morrer, ele ficava muito triste. E quando a gente chegava próximo a ele, nas nossas avaliações, né? Ele ficava muito feliz, né? E ele teve um desfecho muito positivo, que ele se curou da doença. E num dos últimos dias que ele estava lá, ele falou: gente, olha, não seria tão bom de passar por todo esse momento aqui de internação, toda essa doença aqui, se não fosse com vocês. Era eu e mais dois colegas, né? Por todas essas trocas que nós tivemos, Saiu as melhor do que chegou. orientações, exatamente. Então não era Legal, exclusivamente especial. a doença. Então você vê que a questão da Tudo, saúde tudo, mental, tudo. esse acolhimento, né? Estar mais próximo ali do paciente Não, isso realmente. é uma das coisas mais importantes na vida. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Exato. Ela só precisa da sua atenção um pouquinho. Exato. Acabou. E até outro exemplo interessante, Emerson, muitas vezes dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital, quando a gente está ali no front, né? Nos atendimentos ali da pessoa que está entrando, está chegando, está passando mal, muitas vezes a troca de ideia, você dá um pouco mais de atenção, você conversar, você trazer aquele Muda o paciente, tratamento. muda o tratamento e às vezes você vê que a pessoa foi realmente ali, Em busca. um pouquinho que você conversou com ela, falou, doutor, não, eu já estou até me sentindo melhor. Você falou, mas você veio para tratar uma doença X, né?
ela realmente sai com outro olhar. Doutor, é o seguinte, eu tenho uma coisa muito interessante, uma história para contar, mas eu não vou contar aqui, porque hoje a gente quer falar de você. Ah, não. Mas você vai me lembrar, não, é não. sobre, eu fui no hospital e fiquei uns 3 dias ali, indo e ficando até de madrugada, e eu senti algumas coisas especiais ali. Me fez ver muita coisa diferente nesses últimos dias que eu vi, e uma hora eu quero trocar isso com você, porque é Pô. interessante. Pô, agora eu tô Não vai ser aqui, curioso. não. Eu acho que a gente vai Não, ter que aqui terminar não. o podcast um Não. pouquinho mais cedo pra gente poder entender melhor essa história. Ele só dá o spoiler Mas é da história. especial e eu vou falar. E uma hora eu vou falar, mas é muito especial. Show. Fora do comum. Uma questão que tem a ver com a questão espiritual e tudo mais. E olha, nos bastidores aqui, né? Porque o Emerson não tá falando, ele não conta. Mas quando a gente tem a oportunidade de realmente conversar, traz histórias e experiências sensacionais aqui que realmente não dá pra contar tudo, que é muita coisa, viu? Agora vamos lá, você falou uma história boa, agora fala uma ruim. Uma ruim no sentido seguinte: você tá lá, tudo bem, daqui a pouco te falam pra fazer uma coisa, ou você tem que passar por uma coisa e fala, cara, isso aí tem a ver com o meu curso? Eu não. O que é isso? Não, isso aí não. Não. Fala aí, alguma assim? Teve alguma assim? Você fala, o que é isso? O que eu tenho que ver? Abrir alguém ou abrir. Como é que é isso? Ah, Alguma coisa assim. já passou por uma situação de que é um procedimento, na verdade, procedimento que geralmente é executado por um cirurgião, e a gente está no pronto-socorro e fala, putz, é uma drenagem de tórax, que você tem que fazer uma abertura para poder aliviar o pulmão, aliviar a pressão que está acontecendo ali intrapulmonar, né? E realmente a gente não tinha nenhum cirurgião no pronto-socorro. Aí os enfermeiros estavam naquela, nossa, mas por que você não Alguém tem que pode? Você fazer. tem que fazer, senão o que acontece com o paciente? Então, situação complexa e óbvio que se você também erra no procedimento, você compromete a vida do paciente, né? Então, a gente teve que nos virarmos ali, né? Alguns plantonistas, né? Sem experiência para fazer. Exatamente, mas na verdade a gente acabou nem fazendo, a gente acabou transferindo para uma unidade hospitalar, né? Que era próxima, vaga zero. Tomara a decisão correta. Exatamente, mas era uma coisa que não estava na nossa alçada, Quando né? chegou, deu aquele desespero. Exatamente. Ó, legal. Agora, eu fiquei sabendo o seguinte, que vai ter um evento super especial em Alphaville, que é um evento de médicos conselheiros. Pessoal, pensa na régua disso. Pensa na régua. É o seguinte, já é conselheiro, que é o topo aqui, e ainda médico, e não é qualquer tipo de médico. Além de ser conselheiro, são médicos, posso dizer, de uma nova medicina. O pessoal tem uma visão diferenciada. Você viu, ele falou aqui, a questão do trato, do tratamento, de conversar, às vezes de escutar, de troca, cuidar da saúde mental da pessoa, às vezes é muito mais importante do que a física. Então é sobre isso. Esse evento vai ser a semana que vem, eu ainda não tenho a data certinha aqui, mas é um evento que são dos conselheiros médicos, e vai ser aqui no Alphaville, e o Dr. Felipe Gold estará presente para dar, nossa, vai trazer insights aqui especiais para a gente. É isso mesmo, doutor? Nossa, sensacional. Não é porque eu estarei como um dos palestrantes desse evento, mas olha, gente, Esse vai ser. se eu fosse vocês, eu não perderia. Você vê o gabarito da galera que tá vindo, entendeu? É um divisor de águas. Nossa, é um divisor de águas. Se você quer aprender sobre saúde, não sobre a saúde que a gente sabe ali do dia a dia, da dipirona, do paracetamol ali, não. É coisa de outro nível. E óbvio, né, Emerson, além eu gosto sempre de frisar, né, que os eventos que a gente vem, que a gente participa, que a gente está imerso aqui, principalmente como a gente é conselheiro, né, do Pablo, o network que você faz. Nossa. Às vezes até sociedade, né, Emerson? Com certeza, já saíram sócios aqui, vários. Exatamente, você inclusive, eu acredito, não sei se se a sociedade que tem com o Paulo, tinha com o Paulo, com os meninos, né, ele veio por meio do conselheiro. Do network que acontece aqui. Quando assim as ideias batem e tem um propósito semelhante, tudo faz todo sentido. Exatamente. Né? Então, porque, se você... por incrível que pareça, a maioria aqui não está aqui por dinheiro. Então, é isso, né? Se você não colocar o dinheiro em primeiro lugar, as coisas fluem. Flui. E o dinheiro vem. E o dinheiro vem, né? Por isso que tem aquela boa passagem, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E realmente. Esse é perfeito. Agora, então, falando desse evento, irmão, eu quero te fazer dar uma ferradinha nele aqui, hein? Isso aí não foi combinado, não. Já que vai ter o evento, vai ser a semana que vem. Cara, como a gente tá ao vivo,
tem o pessoal aí na internet. A gente poderia... eu sei que o espaço é grande, vai ser aqui no Auditório 2, que é imenso. Nossa, o Auditório Aqui 2 é dentro, top, hein? Eu não sabia que era o Auditório no 2, hein? Auditório 2. E aí, o que acontece? Ó, vamos dar uns convites. Eu sei que é pago, não é barato, mas a gente podia agraciar as pessoas aqui. Sei lá, eu gosto muito do número 10, porque tem a ver com o meu Nossa, Emerson, mas propósito. você tá que é jogando muito exponencial, alto, 10 é Emerson. X. 10? Não, não. Faz sentido. Faz Tem a sentido. ver com o meu propósito. E óbvio, se realmente vai angariar você, angariar no sentido de, Gostei. olha, você vai transbordar isso para outras pessoas, acho extremamente justo. A gente pode até talvez aumentar, mas a gente tem que conversar internamente aqui, gente. Quero ser o advogado ali que tá, né, realmente, mas acho justo a gente realmente Em- fornecer aí alguns ingressos free aí Boa. pro pessoal. Ó, então, quem tiver aí na live e colocar lá assim, conselheiros médicos, tá? Que é o nome principal do evento. Os 10 primeiros, né? Vão ganhar um ingresso gratuito para poder participar sem custo nenhum aqui em Alphaville. Se você estiver próximo, não perca. Vocês não têm noção. Eu participo de muitos eventos aqui, mas esse vai ser fora da caixa. Vai ser um divisor de águas. São médicos super experientes, cada um na sua área. É o topo da medicina aqui de Alphaville, então não é qualquer médico. E aí, além de tudo, ainda tem uma mentalidade diferente. Todos são conselheiros aqui do Marçal, ou seja, é um outro nível. Então vai ser um dia para explodir. Provavelmente vai ser à noite, até para dar oportunidade para as pessoas que trabalham não perderem. Parece que vai ser das 7 às 11, eu só não sei o dia ainda, mas eu vou ver. Então, os 10 primeiros que colocarem lá, conselheiros médicos, vão receber o ingresso aí gratuito. Vai ser um convite especial. E vou dizer mais, tá, Emerson? Se a gente fosse somar só de mentorias, assim, que todo mundo tem ali, só bagagem de mentoria, tirando faculdade, essas coisas, aí dá na Não, casa dos 3,5 milhões, né? dos médicos, mas se for dos 7, bem mais. Né? É um absurdo. Tô fazendo as contas de cabeça não, aqui, não, porque é é por mais, isso que eu fiz não, medicina, entendeu, não, gente? Tipo, a soma de 1, 2, 3, eu não, pulei. se for dos 7, bem mais. Eu, com certeza cada um gastou mais de 1 milhão só em mentoria. E eu tô falando nesse último um ano e pouco. Realmente para se colocar num outro nível, no nível que está hoje, para poder transbordar. E esse evento é justamente sobre transbordo. O que eles vão fazer é transbordar conhecimento. Então, você que quer melhorar a sua saúde, você que precisa, já está com a saúde debilitada ou tem a saúde boa, mas quer manter, cara, esse evento é para você. Não perca, não perca. Depois eu vou mais detalhes e os 10 primeiros que colocar lá assim, conselheiros médicos, vão ganhar aí no direct, tá? Manda no direct lá. E tem mais. Como é que você quer mudar a sua vida? Você fala, nossa, eu quero ser milionário, eu quero ter muito dinheiro, quero prosperar, quero transbordar. Se a sua saúde, se o seu organismo, você não está tratando, você não está cuidando. Então, essa é uma oportunidade única para que, se você quiser melhorar ainda mais a sua saúde, você esteja aqui com a gente. E, putz, agora com esse spoiler do Emerson aqui, 10 de graça, tá. Mas é super justo. Quero ver você aqui com a gente, viu? Não percam por nada, tô avisando. Depois, se perder, vai falar, podia ter ido, igual foi o nosso último evento, né, Emerson? Isso aí. Foi especial demais. O pessoal falou, putz, podia ter ido, perdi. Aí não tem mais jeito, não volta, né? A gente só tem o hoje, pessoal. Só o hoje funciona. Então, pode ser que tenham outros eventos, né? Só que são outros assuntos. Quem não veio nesse, perde o que eles têm. E você sabia que um evento pode mudar a sua vida? Eu conheço muitas pessoas que mudaram a direção, mudaram de vida por causa de um evento. E aí? Exatamente. E oportunidade. Falou que oportunidade chinesa. Ela tem uma crina como se fosse um rabo de um cavalo na frente, na testa, e daqui para trás ela é careca. Se ela passou por você e você não pegou e segurou, ela passou aí atrás, é o quê? Não tem mais cabelo, não tem mais cabelo. Então, passou, já era. Então, essa é a oportunidade que você não pode perder. É a última vez que eu falo. Não pode. Vamos falar de um assunto também que é muito interessante. E aí você foi e fez medicina, né? Por causa das tias, tudo. Tem o papai e a mamãe ainda? Tem sim. Tem. E como é que foi isso na família? O orgulho. Eles inicialmente falaram, né? Nossa, né? O filho médico, né? Que bacana, vai ser muito bacana e tal, muito legal, porque realmente elas tiveram contato com as minhas tias, né? Mas
sempre tem aquele porém, né? Falou, olha, Felipe, você tem que estudar mais agora, se dedicar Pai sempre mais. cobra do filho, isso é normal. Então, porque Pai sempre senão cobra. não vai acontecer. Então, logo quando eu entrei pro cursinho, a gente foi conversar com a educadora pedagógica e tal, falando a respeito, né? Que eu morava um pouco mais longe desse cursinho um pouquinho mais selecionado para quem queria fazer medicina. E uma coisa muito interessante que ela me disse, né, na frente do meu pai ali, é que, olha, a medicina, você acha que são para os bons, né? Aí eu e meu pai pensando, medicina é para os bons, né? Falei, não. É para os excelentes, porque quem é bom não consegue entrar. Eu falei, nossa, que dica maravilhosa, né? Muito obrigado. É, Eu já eu achei tava que ali no ruim para menos, né? eu já estava achando que ia ter que me desdobrar em 1.000, vai ter que ser em 3.000, Pois 4.000. né? Eu falei, Que eu sou, legal. sou Mas ruinzinho. é um orgulho. Né? Orgulho. Agora eu imagino assim, a dedicação para se fazer medicina tem que ser extrema. E você tem que abrir mão de muita coisa da vida por conta disso. Eu tô certo ou não? Sim. E isso, por acaso, como é que é a sua relação hoje? Hoje você é casado, você tem filhos Não, ou não? não sou casado, não tenho filhos e muitas vezes, quando a gente E tem a pensa, ver isso com esse excesso de, primeiro de estudo, depois de trabalho, porque a gente sabe que a carga horária do médico é acima do normal, a carga de estudo, então, até se formar é absurda, ou seja, você passa um período muito longo, porque a medicina é um dos cursos mais longos, depois tem residência, e depois trabalho. Você abandona um pouco a sua vida pessoal, é mais ou menos isso, irmão? e dentro da medicina, acaba que a flexibilidade que os médicos têm em trabalhar em mais de um emprego, né, por conta da carga horária, tipo, às vezes você trabalha, igual hoje eu tenho uma carga horária tripla, né, então eu trabalho em 3 lugares. Então eu trabalho part-time na parte da manhã, toda de segunda a sexta, em uma empresa, na parte da tarde eu tenho um outro vínculo e à noite, às quartas-feiras eu faço ainda um plantão. Então, mas tem gente que faz 36 horas, 48 horas, roda final de semana e tal. Então, conciliar isso com família, com Não, é relacionamento, difícil. com amigos, você tem que equilibrar os pratos ali para poder realmente dar certo. Eu tô, Família cobra direto. Falei, Felipe, você não vem aqui, mas no Espírito é, Santo. eu tô Então, rindo aqui, sabe por quê? Porque eu imaginei assim, sabe o Július? todo O mundo Július tem 2 me empregos? compara com o Júlio. Tadinho do Július, é neném. Perto disso aqui. É mais ou menos isso. Exatamente. Cara, que louco. E assim, é, quanto tempo da sua vida você pretende ir nessa tocada? Você acha que consegue muito tempo ou você acha que vai ter um momento que você precisa reorganizar, repensar? Como é que tá isso na sua cabeça? Olha, inclusive é uma coisa que eu pensei muito, né? Acompanhando o Pablo Marçal, alguns outros players aí do mercado falando a respeito de saúde mental, de que a gente tem que fazer coisas diferentes para a gente realmente mudar aí os rumos da nossa vida, né? Eu sei que isso é um período, né? Eu tinha isso, vamos tocar a vida enquanto der. Mas quando a gente começa a entender que isso realmente é uma questão de saúde, e putz, a gente já precisa aproveitar mais, a gente precisa desfrutar mais, né, Emerson? E a gente acaba adoecendo tendo essa correria, né, na vida. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo sobre a questão de saúde, principalmente saúde mental, e o impacto nas nossas vidas, eu vejo que realmente, ó, isso aí tem tempo, tem Que bom, limite de tempo, que bom. né? Então, é realmente uma coisa que a gente tem que melhorar para a gente conseguir aproveitar realmente mais, né? Sim, E tem uma estatística que mostra que os médicos, eles vivem menos do que a população normal. verdade. Mas eu acabei de comentar aqui um dos motivos, Por né? conta disso. Um dos motivos é falta de sono, é dormir pouco à noite, rotinas exageradas, né? Porque acaba que existe essa possibilidade, então É, muitos, principalmente, atrás às vezes pensando só em dinheiro e tal, então você vai acumulando, acumulando, acumulando coisas e você vê que você já está enforcado. Né? olha. Você vê que interessante, pessoal. Alguns é por conta do dinheiro, mas muitos são, como o doutor Felipe Code, é sobre querer ajudar pessoas, é sobre propósito de vida. Então, quando você estiver no consultório, ou mesmo no SUS, estiver sendo
está demorando para ser atendido e tudo mais, e reclamar muito, vamos tentar ver diferente isso, vamos tentar olhar diferente, se colocar no lugar do médico que está ali, às vezes, sem conseguir ver o filho há dias, sem ter tempo para a família, fazendo 2 ou 3 plantão para poder dar conta de tudo que precisa ou para poder ajudar as pessoas. E ainda assim, tem filho e é difícil. Tenta ver o outro lado. Sempre é interessante tentar ver o lado bom e se colocar no lugar do outro. O médico, ele abriu mão de muita coisa na vida para poder ser médico, para poder cuidar de você. Então, pensa um pouquinho mais antes de reclamar. Eu sei que a gente sempre quer ver mais os direitos, né, do que as obrigações, mas, cara, os médicos são os anjos aqui na Terra, né? Eles salvam muitas vidas, eles abrem mão da vida pessoal para poder cuidar da sua. Então, repense. Próxima vez que for no médico, né, a gente vê o pessoal mais reclamando do Isso que acontece. elogiando. Isso é verdade. E, na verdade, a gente costuma, né? Uma coisa negativa tem muito mais peso do que as positivas. Às vezes você vai no médico 10 vezes e resolve o seu problema, está tudo bem. Uma que vai e não resolve, ou que você demora para ser atendido, é daquela que você fala, pessoal, se a gente quer mudar o mundo, tem que começar pela gente. Os nossos olhos são a porta da nossa alma. Então a gente vê o que a gente quer ver. A experiência que eu disse que eu tive, que eu vou falar em uma outra oportunidade, foi muito especial. Eu estava, só para pra ter uma ideia, eu fiquei na emergência de um hospital das 2 da tarde até as 4 da manhã. E por incrível que pareça, como paciente eu estava lá. Mas por incrível que pareça, por algum motivo, eu tinha um motivo para estar lá, não era só porque eu estava com um problema. Você acredita que eu consegui viver a experiência de cada uma das pessoas que estava lá? Parece que eu Nossa. comecei a sentir Uau. cada um, o que eles estavam vivendo, o que estava sentindo, tudo, desde o engraçado, um problema seríssimo, o outro com urgência, com emergência. Começaram as vidas, eu comecei a sentir a vida de todo mundo e foi uma experiência ímpar. Eu aprendi muito nesses dias e eu sabia que eu tinha que estar lá por esse motivo. Foi muito especial. Uma outra hora a gente Muito vai falar legal. sobre isso, mas foi diferente. Eu já tive muito em hospital, já fiz muita cirurgia como atleta, puta, eu tive arrebentado, mas dessa vez foi diferente. Alguma coisa mexeu comigo, me colocou ali. Eu fazia parte de tudo que estava acontecendo. Eu não era o meu problema. Eu estava vivenciando todos os problemas ao mesmo tempo. Isso me fez muito bem. Me fez ter uma visão Acho diferente. que eu vou ter que entrar em contato com o Emerson assim que acabar o podcast. Pra saber de umas outras coisas, entendeu? Aproveito. E assim, agora eu Legal. imagino, por exemplo, os enfermeiros, os médicos que têm isso no dia a dia. São, assim, histórias. Eu imaginei na hora, pra você ter uma ideia, sabe o que eu imaginei na hora? Eu falei, cara, eu consigo escrever um livro só desse período que eu fiquei aqui. Olha, Dessas que legal. histórias. Histórias, assim, ricas. E, assim, com coisas boas, de ajuda, de tudo, mas outras também de querer tirar vantagem, querer ser prioridade quando não é para ser. Então, assim, o ser humano ali estava nu ali na frente, se mostrando. E é muito interessante. Eu imagino, né? Enfermeiros ou médicos que têm isso quase que diariamente. Você imagina como é saber da vida, porque muita gente vai no hospital, não é nem porque está doente, é porque quer falar. A doença dela é mental, ela precisa soltar aquilo, aquele ódio, aquelas dores. É, é mais ou menos isso, é meio louco, né? Sim, com certeza. E eu passei a valorizar muito mais os profissionais da saúde, que eu não vou colocar só médico, né? Porque pô, a Não, gente tem sim, o sim, enfermeiro, todos, a gente tem o técnico todos, de enfermagem, tem o todos, farmacêutico, tem todos eles todos. ali envolvidos, né? Para realmente tentar trazer o melhor para o paciente. E eu passei a valorizar muito mais quando eu comecei a ir nos hospitais, quando eu comecei a executar realmente a medicina, quando eu estava no internato. E realmente são profissionais que estão ali, ó. Não, O pessoal fala, né? Fala, não, Felipe, não é por dinheiro, não, é por amor. Eu falei, tem que gostar não, é muito para poder muito, mas estar, muito. né? Não tem dinheiro que pague, vocês não têm noção. Assim, ó, tem 2 lugares importantes. Eu lembro que meu pai falava assim, ele não gostava que a gente fosse em hospital e nem em cemitério. Ele falava que não era lugar de criança. Ele falava isso. Pois hoje eu penso diferente. Hospital, quer dizer, de criança pode até não ser, mas hospital e cemitério
é um lugar onde todo mundo tem que ir. Concordo. Mas ele tem que ir com a mente aberta. Ele não tem que ir, sabe? Tem que ir e entender. Primeiro, nós temos tempo. Esse tempo está contando. A cada dia que passa é um dia a menos. Independente do dia que a gente vai embora, é um dia a menos. Nosso tempo está indo. E no hospital você vê quanto sofrimento que as pessoas só dão valor para a respiração quando ele não está conseguindo respirar. Ele só Total dá razão. para as pernas andar quando ele não está conseguindo andar. É tanta questão que você vê ali, e é importante você ir para você valorizar todas as coisas que você acha simples, mas não são. São coisas divinas e que precisa valorizar. Então, toda pessoa precisava ir para ver como é difícil enterrar um parente. Como é difícil. Principalmente os mais jovens, que ainda não passaram por isso, para entender o que é a dor de enterrar um ente querido. E no hospital, principalmente quando tem pessoas assim, com situações tão terríveis, alguns desenganados, para ajudar você a valorizar e encontrar rápido o seu propósito na vida e ajudar mais pessoas. Que é o que você faz. Mas às vezes a pessoa, sabe que ela pode, já ouvi falar, né? De transbordar na vida das pessoas, aí fala, você pode ser uma peça diferente. Você pode ir lá no hospital, mas eu não sou médico, não sou enfermeiro, mas você pode ir lá visitar. Fala, mas o que eu vou falar? Falei, cada um de nós, Não precisa se preocupar com isso. exatamente, tem alguma coisa que aquela outra pessoa está buscando ou precisa. Então você é um instrumento único neste planeta. Então você consegue, o que você tem pode servir, pode ser a cura de uma pessoa. Às vezes o seu óbvio realmente é a bênção que aquela pessoa está procurando. Às vezes de falar, de se expressar, de acolher, de contar a sua história, falar, olha, eu vim de lá da minha casa aqui só para poder ter esse contato aqui com você. Às vezes você muda a vida da pessoa, muda o desfecho da pessoa, inclusive prognóstico, cura. Ixi, a gente já viu experiências assim, ó, a mil. Então, bom demais. Doutor, eu ficaria aqui o dia com você. Com certeza, recíproco. Eu tenho certeza, eu ficaria tem tanto muito. Assunto que vai ficar faltando, mas eu sei que o doutor tem horário, está em cima da sua hora. Então eu ia pedir para você fazer as suas considerações finais ali, para aquela câmera. Abre seu coração, manda o seu endereço eletrônico das suas redes sociais para o pessoal te seguir. E é isso, irmão. Por favor. Topíssimo. O Emerson aqui é sensacional, né? O grande mestre. Querido, eu agradeço a vocês que estão nos assistindo aqui até agora. E veio no meu coração uma coisa para poder falar lá para você, lá no fundinho lá da sua alma. Não adianta nós querermos resultados diferentes se a gente faz a mesma coisa todos os dias. Muito bom. Então, se você está querendo mudar a sua saúde, se você está querendo mudar a sua vida, se está querendo prosperar mais, se está querendo fazer mais pelo próximo, então você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta você todo dia continuar com a sua rotina, continuar fazendo tudo que você faz e querer que realmente, putz, olha, eu tenho o resultado Y ali na frente, né? Então esse é um chamado para você, mesmo que não seja em algum de nossos eventos, né, que a gente vai realizar na próxima semana e tudo mais, mas pense nisso. Comece a ler, comece a ter uma comunhão maior com Deus, comece a se alimentar melhor, comece a praticar uma atividade física, faça diferente. Você vai ver que não tem como o resultado da sua vida não mudar em algum aspecto. E se você vai acumulando isso, 2, 3, 4 coisas diferentes, não tem como dar errado. E esse é o meu recado para vocês. Me sigam lá, @dr, então D de dado, R de rato, ponto, Felipe, aí agora o segundo nome que é um pouquinho mais complicado, Coudi, C-O-U-D de dado, Y, então dr.felipecoudi. E é isso aí. Muito bom. Olha, pessoal, é sempre um prazer. Quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje, né? E quando ele fala que se a gente não mudar os fatores ali, o resultado não vai ser diferente, é justamente sobre isso. Se a gente fizer a mesma coisa, o resultado sempre vai ser igual. E ele falou que a gente precisa melhorar alguma coisa, fazer atividade física, se alimentar melhor, cuidar da saúde, cuidar da mente. E é sobre isso. Se você começar a trocar hábitos ruins por hábitos bons, acabou. Você zera o jogo, amigo. Se você pegar um hábito ruim, ser um por mês, não precisa muito não, e troca por um hábito bom,
A cada mês você vai estar melhor. Só que isso começa a se tornar exponencial, Perfeito. que é no que eu acredito. Aí a prosperidade na sua vida vai pegar outro nível, irmão. E é assim que você precisa começar. Então hoje foi um dia especial. O meu grande amigo, Dr. Felipe Conde. E é isso. Estamos aí acabando um pouquinho antes, porque ele tem um compromisso urgente. Eu queria ficar mais, mas não tem jeito. Sinceramente, eu Então, queria falar que eu podia falar o dia inteiro aqui com o Emerson. Aí a gente começa também a fazer o contrário, né? Começar a fazer umas perguntas pro mestre também, né? Que também tem muito conteúdo massa aqui para poder, ó, mas sair. hoje o foco é você, meu irmão. E Muito bom. assim, então, não percam, a Médicos Conselheiros vai ser super especial. Quem mandou, ó, mesmo que já tenha mandado 10, manda mais, porque vai que não mandaram, eu acho que já encerrou, mas manda lá. Médico Conselheiro, direto lá no direct, para conseguir um ingresso para esse evento que vai ser especial. De verdade, pessoal, estou acostumado com o evento. É um evento até fora do país, a gente já fez muitos eventos, mas esse vai ser diferenciado. Não perca a oportunidade. E é isso. Até o próximo Mentorcast. Que Deus abençoe todos vocês. Até. Tchau, tchau. Aí, mano.